Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Que Deus te abençoe mais essa oportunidade. A você, meu amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar aí clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, e estiver se inscrevendo e compartilhando essas mensagens aí para grupos, para familiares, para amigos, e também não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação. Que Deus te abençoe mais uma vez, que o Espírito Santo possa aí te dar graça e te dar vitória sobre a sua vida. Quero estar falando sobre um assunto hoje que a gente tem visto muito difícil em nossos dias de igreja. Eu me lembro quando nós chegávamos no passado, eu era novo convertido, em que nós entrávamos nas igrejas, chegávamos para os cultos, geralmente terça-feira, quinta e domingo, que eram os nossos cultos, e a gente chegava e sempre tinha aquele momento antes da abertura do culto, a gente tinha aquele momento de oração, muitas vezes até alguns dirigentes, eles pediam para que se dobrasse os joelhos e nós ali buscávamos a Deus antes do culto, intercedendo pelo culto, intercedendo por aquilo que nós íamos fazer naquela noite, sob a direção de Deus. Então nós tínhamos isso no passado. E nós vemos que essas coisas, irmãos, elas vieram mudando. As palavras começaram a ficarem mais curtas nas aberturas de culto, já não tem mais esses momentos de oração, de joelho no chão. E hoje nós vemos uma igreja de Cristo completamente diferente acerca disso, desse forma de falar com Deus. E eu queria estar meditando com os irmãos justamente nisso, em que as pessoas não têm sido ensinadas a terem essa liberdade, ou melhor dizendo, essa privacidade de poder falar com o Senhor. Hoje, quando se fala em oração, as pessoas começam a buscar um lugar de oração onde acham que Deus ele está somente naquele lugar em que imaginaram que elas foram ensinadas, e não. Mas existem orações em que há uma necessidade de você buscar aí uma privacidade com Deus. E eu queria estar falando sobre esse tema hoje, nessa mensagem, ou buscando privacidade, ou um pouco de privacidade. Eu creio que o mais importante seria um pouco de privacidade. É algo que a gente hoje não se encontra. E para meditar sobre esse assunto, eu queria estar falando sobre Mateus capítulo 6, o versículo 6, em que nos diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que Deus te abençoe nesse assunto, possa aí abrir a sua mente e seu coração para nós aí buscarmos em Deus. Esse assunto me veio na mente quando eu estava fazendo uma caminhada nesse dia. Eu saí para uma caminhada e de repente começou a me vir alguns questionamentos no meu coração, na minha mente. E eu ali comecei a falar com Deus e eu passei e vi uma frase assim escrita, aquelas frases daqueles colados nos vidros dos automóveis. E a primeira que eu vi dizia o seguinte: você já falou com Deus hoje? E naquele momento eu já vinha ali falando com Deus, falando para Deus que eu estou naqueles momentos de cavar 1 metro mais, dar mais um passo, mais um momento de resistência. E de repente, mais à frente, um outro versículo bíblico: 1000 cairão a teu lado, ou 1000 cairão à tua esquerda, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E ali eu tive assim aqueles momentos de Deus na minha caminhada, apenas vendo frases escritas nos vidros dos veículos. E quando eu retornava da minha caminhada,
no meu percurso, me veio essa palavra no coração, sobre um pouco de privacidade. E nós sabemos, irmãos, que é difícil hoje a gente ter privacidade. Convenhamos isso. Né? Você já parou para pensar, irmãos, o quanto é difícil hoje ter privacidade hoje em dia? A gente para analisar e vê o quanto é difícil. Em todos os lugares que nós entramos, irmãos, entramos e saímos, de repente está lá uma câmera nos filmando. Parece que em todos os lugares está aquela famosa frase: sorria, você está sendo filmado. Em todos os lugares nós vemos isso. Então, quando não existe uma câmera nos filmando, são aí esses aplicativos que nós aí baixamos em nossos celulares e você vê que às vezes você passa em vários lugares e de repente é aquela mensagem que você achou de tal lugar, você achou de tal lugar e te dá o endereço todo de onde você passou, de tudo. E o seu próprio celular, esses aplicativos, acaba sabendo onde você está. Então nós imediatamente somos filmados em todos os momentos. E se nós olharmos para esse lado, a gente fala assim, mas que privacidade nós temos. Olhar para esse lado assim, a gente nós estamos sempre em foco, sempre alguém nos observando. E eu queria falar sobre esse assunto, irmãos, que é importante isso. Como eu disse, no passado a gente tinha essa liberdade, a gente tinha essa facilidade, ou não vou dizer facilidade, mas essa graça, esse prazer de chegar na casa de Deus, dobrar o joelho antes do culto. Era algo muito bom, o culto era diferente demais e tinha uma presença gloriosa do Senhor. E hoje nós vemos que as coisas mudaram. A gente não vê isso mais em nossos cultos. Estou colocando o meu próprio ministério como isso. A gente não vê isso acontecer mais. As pessoas chegarem, a gente antes de iniciar o culto, dobrar o joelho, alguns minutos antes, e poder falar com Deus, interceder pelo culto. Então, irmãos, que essa palavra possa nos dar uma direção, nos despertar para alguns assuntos. Nós vemos que a igreja de nossos dias, elas gastam mais tempo, irmãos, ou dinheiro com marketing e divulgação do que com joelhos gastos no chão. Nós vemos muito isso. As igrejas gastam muito dinheiro em marketing para divulgação dos cultos, dos trabalhos, do que o próprio joelho no chão, de estar olhando, de orando para que Deus envie vidas, para que haja transformação. Então, como nos ensina esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 6, onde anunciar mais essa intimidade de entrar nos seus aposentos, no seu quarto e falar com Deus, passar uma noite intercedendo por uma programação, intercedendo por um culto para que haja salvação, cura, milagres de Deus naqueles cultos. Nós não vemos mais isso. Eu não quero generalizar, mas a gente não tem visto isso. Mas esse compromisso, esse sacrifício de adoração, que isso é um sacrifício de adoração em prol de Cristo. Quando eu faço essas marketings, todas essas divulgações, a gente divulga quem ali? O que eu te divulga ali muitas vezes é o nome do pregador, é o nome do cantor famoso que vai estar lá na programação. E não se há, quando você dobra o joelho, somente Deus é que vai ouvir, somente Cristo é que vai ver. Então, existe uma coisa importante, meu querido irmão, minha querida irmã. Não há como um homem se tornar uma referência espiritual, segundo o padrão de Deus, se não tiver uma vida de oração e devocional com Deus. Não tem como, não existe momento nenhum uma pessoa, um homem ou uma mulher se tornar uma referência espiritual. Uma referência espiritual, segundo o padrão de Deus, se não tiver uma vida de oração e devocional. Existe uma coisa que nós deixamos hoje, em que foi abandonado pelas igrejas, a chamada educação espiritual. Me lembro na época que eu estudei, ainda menino, adolescente, existia uma matéria chamada
no nosso currículo escolar. Educação moral e cívica. Era maravilhoso. Muito instrutivo. E hoje, em nossos estudos bíblicos, escolas dominicais, nós não temos essa matéria, educação espiritual. Nós vimos no passado que algumas igrejas elas faziam os chamados cultos de doutrina. Já se fugiu também das suas orientações, dos seus currículos ministeriais. Já não existe mais isso, porque a frequência é pouca, é como um culto de oração. Você vê a diferença para um culto de oração. Quando eu falo culto de oração, não é culto de imposição de mão, não, mas é culto de oração, de dobrar joelho, de interceder, de buscar por si, de buscar para outros, de interceder pela igreja. O culto de oração. Por isso a palavra é oração, é falar com Deus. Não é culto de libertação. E não há uma diferença muito grande. Me lembro da nossa igreja no passado. Uma igreja com quase 300 membros que nós tínhamos. E via nossos cultos de oração, que dava apenas, muitas vezes, quando chegava, era 15 pessoas. Por quê, irmãos? Agora os cultos de quinta-feira de libertação lotava, dava muita gente. Então não vemos mais isso hoje em nossos dias. Então não tem como uma pessoa se tornar um referencial espiritual se ela não tiver um padrão de Deus, se não tiver uma vida de oração. Tem que ter uma vida de oração. Que a oração te leva a você falar com Deus, a buscar a Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Eu só posso dizer que eu sou amigo de alguém se eu converso com aquela pessoa, se eu tenho argumentação com aquela pessoa. Se eu conheço ela através daquilo que ela fala, que ela se expõe, seja de uma forma ruim, seja de uma forma boa, você conhece uma pessoa, é por aquilo que ela fala. E como é que eu vou conhecer a Deus se eu não falo com Deus? Eu não tenho tempo de falar com Deus. Eu só ouço falar de Deus se eu vou num culto. Então não tem como ser um referencial. Quantos aí se expressam muito bem, têm uma boa oratória, mas não tem intimidade, não tem comunhão com Deus. Então a oração, entende bem, coisa importante isso. A oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Por isso, se tratando de um princípio espiritual, a negligência da oração na vida de um crente é como desligar os aparelhos de um doente terminal, onde se consegue viver por um tempo, mas aos poucos vai andando para um caminho de morte. Importante essa palavra. A vida de oração é muito importante. É como você desliga a pessoa que não ora. É como você desligar o aparelho de uma pessoa em estado terminal. Durante um tempo, um período, ela consegue respirar com dificuldade. Mas depois cessa a respiração. A pessoa morre, vai a morte. É a mesma coisa. Onde é que uma pessoa que não ora, que não tem tempo de orar, ela vai ter vida com Deus? Não tem vida com Deus. As pessoas não percebem a importância que tem a oração, o falar com Deus e o reflexo disso no mundo espiritual. Isso é algo importante que eu trago para nossas igrejas nesses dias atuais, que as pessoas entendessem a importância que tem a oração, a importância que tem no falar com Deus e o reflexo disso no mundo espiritual. Quando Paulo fala na carta de Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados, dominadores que atuam no mundo, aonde é espiritual, atuam nas regiões nas áreas celestiais. É ali que o inimigo tenta lutar, impedir que nós alcançamos nossas vitórias. Então, e tudo isso nos mostra o quanto estamos precisando orar conforme os ensinamentos de Cristo. Tudo isso nos ensina o quanto, nos mostra o quanto estamos precisando orar conforme os ensinamentos que Cristo deixou para nós.
Não é a oração do Pai Nosso, não, mas a forma que ele orou, que ele nos ensinou, que ele nos ensina a vigiar. E Cristo nos ensina a orar diferentemente daquilo que algumas pessoas estão acostumadas. Algumas pessoas que estão acostumadas somente a orar no templo. Não é verdade? Já orei no templo, na igreja, preciso orar em casa. Outros, assim como os judeus, que só oravam no templo. Outros, porém, acham que o Senhor se manifesta mais nos montes, como os samaritanos. Há pessoas que acham que não sou contra subir no monte. Eu gosto até de subir no monte. Agora, a minha visão é que Deus só fala lá no monte. Eu não posso deixar de orar na minha casa, deixar de orar dentro do templo, porque eu acho que é só no monte que Deus se manifesta de uma forma poderosa. Não, tem pessoas que acham que só pode ver o poder de Deus no monte. Aí vai essa gama de pessoas para os montes, que eu não sou contra, entende bem? Mas pessoas que acham que somente lá vai ver o poder de Deus. Começa a ver coisas, irmãos, completamente antibíblicas, fora daquilo que a Bíblia nos orienta. Essas coisas que surgiram agora nesses tempos, mas na época de Cristo não tinha nada disso. Os discípulos subiam no monte, Cristo subia no monte, e não tinha esses tipos de visões loucas que as pessoas levam para dentro das suas igrejas aí. Ah, eu vi isso, eu vi aquilo pegando fogo, eu vi... Irmãos, não tinha nada disso. Se tivesse de surgir essas coisas maravilhosas, no templo de Deus, na igreja, podia também aparecer a mesma coisa. Qual é a diferença no monte? O mesmo Deus que age dentro de um templo, dentro da igreja, é o mesmo que age lá no monte. Só que as pessoas acham que lá é um lugar, assim, sobrenatural, que existe algo. Nada disso, irmãos. É a intimidade com Deus, é o momento com Deus. O Deus que age lá no monte da minha vida, ele age dentro do meu quarto, ele age na minha sala, ele age dentro do templo, na igreja. Há um mover dele nesse mesmo lugar. Isso é a forma que eu busco a Deus, que eu me apresento diante do Senhor. Então você vê que Jesus, ele nos ensina uma oração diferente daquela que tanto os judeus quanto os samaritanos estavam acostumados. Os judeus acostumados aonde? Orar só no templo. Os samaritanos somente no monte, porque achavam, é aqui que ele fala conosco. E Jesus nos ensina uma oração chamada oração secreta. Essa oração secreta, aquela que se faz no seu quarto. Que ele diz, entra no teu quarto. O quarto é um lugar reservado, um lugar único de sua intimidade, um lugar não somente para dormir, para descansar, mas onde você guarda suas coisas e tudo aquilo que te pertence. Quando Jesus nos ensina a orar, ao entrar no quarto, ele estava nos mostrando o que a oração não pode ser algo sem atenção, sem a devida dedicação. Então, quando ele nos ensina, nos orienta, quando ele fala em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus em secreto, e ele, secretamente, ele te responderá, ele vai te atender. Ele está ensinando isso. Ele estava nos mostrando está mostrando que a oração não pode ser algo sem atenção e sem a devida dedicação, mas algo exclusivo entre você e Deus. Então o que Cristo nos ensinava ali naquele momento, para entrar no quarto, nos teus aposentos, é que aquela oração ali tinha que ser algo exclusivo entre você e Deus. Não é isso que nós fazemos no monte, irmãos? Quando nós subimos no monte, é a mesma coisa. Nós nos reservamos num lugar para falar com Deus, exclusivamente com Deus. Quantas pessoas dão nomes de montes aí para subirem? Monte da unção, monte do concerto, monte do seu dia. Então cada um dá um nome. E aquele lugar ali não é nada mais do que um lugar exclusivo que você vai se encontrar com Deus. Não é dizer que Deus ele vai falar somente naquele lugar com você. Ele pode falar, da mesma forma que você sobe até um monte para falar com Deus, você pode levantar de madrugada, você pode levantar pela manhã, você pode ir ao meio-dia. Daniel falava com Deus 3 vezes ao dia, dentro do seu quarto, virado para a cidade santa.
E ali ele tinha resposta, recebia o poder de Deus na sua vida. Depende da forma que você dedica aquele lugar para falar com Deus, meu querido irmão. Por isso que ele fala, fecha a porta. O fato de fechar a porta significa não deixar que nada nem ninguém venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Uma intimidade com Deus, um momento teu com Deus. O que acontece é que as pessoas não procuram esse momento com Deus. Então fechar a porta é deixar para trás aquilo que é exterior. Tudo aquilo que externamente te faz dispersar. Tudo aquilo que te faz você dispersar sua mente. Tudo aquilo que externamente te faz dispersar. Buscar no interior do teu quarto a presença de Deus. Muitas vezes, o mundo exterior acaba nos envolvendo com suas preocupações e seus males. Verdade isso. Muitas vezes esse exterior, esse mundo exterior, ele acaba nos atrapalhando, nos envolvendo com as suas preocupações e seus males. Por isso que a pessoa ela não consegue ter exclusividade com Deus, porque ela está dentro de casa, ela quer estar com problema. Seu lugar você consagrou para Deus, meu filho. Por isso que a tua casa é uma extensão da igreja. Você pode ter dificuldade dentro de casa, ter problema de casa, mas a teu lugar tem que ser lugar, tem que santificar a tua casa. Tem que ser um lugar onde Cristo fala contigo. Cristo não pode falar com você somente na igreja, somente no templo, somente no monte, não. Somente num ciclo de oração. Ele tem que falar contigo na tua casa, que ele é a extensão da igreja. Ali é um lugar onde tem que ser um lugar de habitação dele também. E como é que tu vai entrar no teu quarto se você não consegue trazer paz, você não consegue ter essa exclusividade com Cristo? Então outra coisa que nos fala, orarás a teu Pai. Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a quem? A teu Pai. A questão é se nossa motivação está na busca do galardoador ou na busca do galardão. Tem que entendermos isso. Se nossa oração está na bênção de Deus ou no abençoador. Tem que saber o motivo que eu estou subindo no monte. Muitos subindo no monte para poder receber alguma coisa material. E lá não é o lugar disso. Muitas pessoas estão indo para monte, estão orando de uma forma para fazer sacrifício em vão. Por isso que o salmista diz, em vão, inútil vos será levantar de madrugada e comer pão de dores. Porque faz de forma errada, interesses próprios. Qual o motivo da pessoa ir para um monte, pagar um preço muito alto, de um sacrifício, subir no monte, no mato durante a noite? Eu não sou contra isso. Gosto de fazer quando eu posso. Quando eu tenho um lugar reservado, eu faço. Mas, para quê? Fazer campanha de monte para ter carro, para ter casa nova, para casamento. Isso na minha igreja, só eu dobrar o joelho, exclusividade dentro do meu lar. Eu dobrar o joelho e buscar o Senhor com exclusividade. É ter essa intimidade, é ter esse lugar, no momento, esse lugar secreto com Deus. É buscar justamente esse momento em que a gente fala com Deus, em que nós precisamos ter o quê? Privacidade com Deus. Esse momento de privacidade. Então é fechar a porta e orar a teu Pai. Agora, qual o motivo que eu estou fechando a porta para falar com Deus? Quando Jesus diz, teu Pai que te vê em secreto te recompensará, é porque a oração não precisa ser algo audível. É porque a oração ela não precisa ser algo audível para os outros ouvirem e vos recompensarem. É o Senhor que nos recompensa e sabe de todas as intenções. É Deus que nos recompensa. Ele sabe da minha intenção, Ele sabe da tua intenção. Então eu não preciso estar indo para um lugar onde eu vou gritar, onde todo mundo vai ouvir para saber o que eu preciso. Às vezes até a pessoa pode se comover com a minha situação e me ajudar. Quando eu falo com Deus em secreto, a minha causa está direto nas mãos dele, está direto no trono da graça, direto no trono do Senhor, que ele vai agir em meu favor. Então a conclusão que essa palavra nos ensina, meu querido irmão, minha querida irmã, que a oração ela transforma. Tem até uma palavra que diz que a oração ela move a mão de Deus, e move a mão de Deus. O segredo de um verdadeiro homem, o segredo de uma verdadeira mulher de Deus,
se encontra na sua vida devocional de oração. O grande segredo se encontra na sua vida devocional de oração com Deus. No seu quarto secreto, no seu lugar secreto, não em sua oratória, em meio à multidão. Tem muitas pessoas que oram muito bem, que se expressam muito bem, falam muito bem, mas não é só oratória. A diferença de um homem de Deus você se vê no momento em que ele leva com Deus, na sua devocional, e não é somente dentro da igreja, mas na sua casa, é ali no lar, é o tempo que ele leva de joelhos no chão falando com Deus, não é aquilo que ele chega talvez na igreja. Claro que se você dobrar o joelho na igreja é muito importante, mas o importante de um devocional é lá na minha casa, é lá no meu quarto em secreto, é o tempo que eu levo com Deus. Quanto tempo você ora pela tua igreja? Quanto tempo você ora pelo teu irmão? Agora, quanto tempo você ora por você? Entende bem? Eu tenho que levar muito mais tempo orando por mim do que orando pelo meu irmão. Porque se eu não estiver bem, se eu não for um abençoado, eu não vou poder abençoar. Se eu não puder estar bem, eu não vou fazer ninguém, vou deixar ninguém bem. Então eu tenho que primeiro avaliar a mim, primeiro cuidar de mim. Por isso entra no teu quarto em secreto, fala com o teu Deus em secreto, abre o teu coração para Deus, rasga a tua alma para esse Deus maravilhoso, que Ele vai cuidar da tua vida, cuidar das tuas feridas, das tuas dores, e Ele vai te responder em secretamente. Ele não vai estar enviando profetas, irmãos enganadores, que querem se parecer na frente dos outros, não, para falar que Deus mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Não. Ali Deus vai falar contigo, Ele vai te exortar, vai te consolar, Ele vai te edificar, Ele vai fazer isso contigo. Por isso você não precisa estar gritando para ninguém ouvir. Fala com o teu Deus em secreto. Então é nesse lugar, não existe aplausos. Nesse lugar existe apenas o que? Sussurros. Nesse lugar não há riso de entretenimento, mas choro do arrependimento. Porque é ali que nós nos consertamos com o Senhor. E nesse lugar, é nesse lugar que você encontra o maior tesouro de Deus. Sabe qual é? A unção. O maior tesouro de Deus, a unção nas nossas vidas, na sua vida. Mas esse segredo é tesouro e só é revelado para quem se achega à sua presença com sinceridade de coração e se entrega totalmente a Ele em oração. O secreto não mostra os homens, mas somente ao Pai. Entende bem? Lá no secreto, não é o homem que vai aparecer, mas é Deus. Então, busca, como esse tema que Deus colocou no meu coração, busca um pouco de privacidade com Deus. Busca essa privacidade. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde e te dê graça e renova essa unção. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em secreto. E Ele, em secretamente, Ele vai te responder, Ele vai te atender e vai te dar a vitória. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra santa, bendita e maravilhosa. Essa palavra, meu Deus, que se compraz para aquilo que ela é enviada, ela não volta vazia. Te agradeço que primeiro ela me transformou, ela me curou, me edificou, me exortou e me fortaleceu, meu Senhor. Mas quero pedir que nesse momento ela tenha o mesmo efeito no coração desse irmão, dessa irmã. Que eles sejam edificados, fortalecidos, que eles possam te buscar ali na intimidade, com exclusividade, fechando a porta do seu quarto, meu Deus eterno, tendo aquele particular contigo, meu Deus eterno, buscando, ó Pai Celestial, para suas vidas, esse momento reservado contigo, para rasgar os seus corações, as suas almas, aquilo que se passa na sua mente, em que eles não conseguem vencer, mas é somente naquela intimidade contigo, num lugar reservado contigo, meu Deus eterno, é que eles vão, meu Deus, poder ouvir a tua voz e deixar que tu trabalhe, meu Deus, em seu favor. Eu abençoo cada um nesse momento, eu entrego em tuas mãos esse irmão, essa irmã, esse lar, essa família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te fortaleça a cada dia, meu irmão, e conserve essa comunhão com Deus. Busque novamente a presença de Deus na sua vida e que Ele te abençoe e te dê a vitória em nome de Jesus.